de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. O Espiritismo, desde da época de Kardec até os dias atuais, sofreu alguma mudança? Vejamos, o Espiritismo, introduzido por Allan Kardec, quando, por sua vez, o surgimento oficialmente da doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, a sua essência, o seu conteúdo moral, as máximas dos ensinamentos do Mestre Jesus, não sofreram nenhum tipo de alteração. Mas, de lá para cá, houve uma grande evolução, uma grande transformação, do qual houve mudança do lado social, do lado humano, onde hoje as casas espíritas são portadoras de recursos que naquela época não era. Estamos falando do século XIX, aonde na França as obras de Allan Kardec, quanto este por sua vez encaminhou mais de 300 livros, mais de 300 exemplares para um amigo seu que tinha uma livraria na Espanha, e os livros foram apreendidos na alfândega, pelo fisco, pela fiscalização alfandegária, e encaminhado, então, para as autoridades, do qual chegou ao conhecimento do bispo da Espanha. E este, por sua vez, mandou que queimasse, em um ato público, publicado no Diário Oficial da Espanha, o Auto da Santa Fé, assim ficou conhecido, que queimasse todas as obras espíritas que Allan Kardec havia encaminhado para a Espanha. Centenas de pessoas presenciaram em praça pública as obras do codificador Allan Kardec sendo queimadas, porque aquilo era considerado, na época, coisas do demônio. A pessoa que lia as obras de Kardec, as pessoas que se diziam espíritas kardecistas, eram pessoas que estavam possuídas pelo demônio. O preconceito era extremamente enorme. De forma, mesmo depois que Allan Kardec desencarnou, a sua companheira, a sua esposa, teve que várias vezes ir depor no Tribunal de Justiça. Ela foi intimada a depor várias vezes para explicar sobre as obras que o marido escreveu, explicar sobre o Livro dos Espíritos, explicar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Várias e várias, inúmeras vezes, ela foi intimada oficialmente a comparecer ao Tribunal de Justiça, sob pena de ter seus bens confiscados, se ela não prestasse as devidas informações. Napoleão III, que era o rei da França na época, mandou perseguir, prender todos aqueles que eram seguidores e diziam espíritas da doutrina espírita. De lá para cá, muita coisa mudou. Mesmo assim, no Brasil, nos anos 60, 70, quando implantou a ditadura, muitos espíritas eram perseguidos, sob o pretexto que estavam fazendo oposição ao governo, em uma reunião democrática. Para que vocês possam ter uma ideia,
Talvez algum de vocês não tenham conhecimento, não sei com precisão, mas eu vim de uma família espírita e nos anos 70, meados de 75, 77, na ditadura, era comum, quando entrávamos no centro espírita, todos que ali estavam frequentando para tomar um passe, para assistir uma palestra, ou mesmo os trabalhadores, o presidente, o vice, os passistas, o palestrante, a irmã que coordenava a evangelização e assim por diante, todos assinavam um livro de presença. Um livro com a data da reunião de presença. E o presidente da Casa Espírita, ou o primeiro secretário, tinha que levar o livro à delegacia para o delegado de plantão averiguar se naqueles nomes não tinha nenhuma pessoa que estava infiltrando que era da oposição, ou que poderia estar, que era da esquerda, fazendo oposição ao governo da direita. Então a repressão era muito grande. Eu, na escola, na minha infância, até meados da minha juventude, eu tinha pavor de falar que eu era espírita. Porque quando eu falava que eu era espírita, eu era o criticado, eu era o debochado, faziam brincadeiras de mau gosto, que hoje nós conhecemos como bullying. E essa transformação, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, veio acontecendo gradativamente. Hoje vivemos num país democrático, aonde todos têm o direito de se expressar. Um país da democracia. A expressão religiosa, a expressão para cultivarmos os cultos religiosos, cada qual com a sua religião. Então, isso houve uma transformação muito grande. E nas casas espíritas também houve transformação muito grande. Hoje se pode fazer campanha em nome de um centro espírita, arrecadar fundos para ajudar na área da assistência social, para construir, para puxar mais um cômodo, para construir um segundo pavimento, para construir uma creche. Antigamente, nas casas espíritas, não podiam absolutamente fazer nada. Não podia sequer cantar um parabéns, fazer uma confraternização, e isso nós vimos que mudou. Mudou para melhor. Mas nós temos que saber usar essa transformação, essa liberdade que Deus está concedendo a cada um de nós. E com a bênção de Deus, da misericórdia divina, hoje vivemos um país democrático, onde, graças a Deus, as casas espíritas mudaram muito. Hoje, as casas espíritas têm, em algumas delas, em determinadas casas espíritas, determinadas estruturas, do qual tem atendimento fraterno, tratamento espiritual, atendimento odontológico, atendimento com psicólogo, dependendo da estrutura da casa, ela oferece vários tipos de segmentos de assistência, não só material, principalmente assistência espiritual. E antigamente não tinha isso. E hoje nós vimos como que as coisas mudaram. Eu vou contar um caso para vocês, valendo-me da pergunta do nosso irmão Ivan, se o espiritismo sofreu alguma transformação. Sim, sofreu para melhor. Sofreu no sentido pejorativo da palavra. Era comum no centro espírita que eu frequentava, nos anos 70, início dos anos 80, participar da reunião mediúnica. Quem participa ou já participou, vejam só, era comum nas reuniões mediúnicas, no centro em que eu frequentava, as cadeiras que compõem ao redor da mesa, que sentavam os médios, eram chumbadas no chão. Eram pregadas no chão. Por quê?
Os médios, quando recebiam algum espírito, alguma entidade, eles às vezes pegavam a cadeira e arremessavam no colega do lado, arremessavam no chão, arremessavam no dirigente. Tamanho a brutalidade da entidade que vinha. Não que as entidades hoje venham em paz, continua a mesma coisa. Porém, os médios estão mais educados. Por quê? Porque estudaram mais, buscaram mais conhecimento. Por quê? Porque tem mais acesso às informações e que antes não tinha. Antes as casas espíritas não tinham livraria. Se pedir um livro, no caso aqui, nós moramos no interior do estado de Minas Gerais, em Sete Lagoas, a uma hora da capital mineira, Belo Horizonte, se fazia o pedido por escrito para a livraria, não tinha telefone nas casas espíritas, não tinha WhatsApp, não tinha celular, fazia por escrito, colocava no correio, pedindo um livro, comprando um livro. O livro demorava 3 meses para chegar. E o custo era altíssimo, com a despesa do correio, a despesa de frete. E hoje não. Hoje os médios baixam aplicativos no computador, no celular, estudam, lê. Hoje todos nós temos acesso a informações. E antes não tinha essas informações. E por isso que os médios não tinham tanto conhecimento. E agiam daquela forma porque naquela forma que eles aprenderam. Eles não tinham culpa. Mas isso foi mudando, eles foram se educando, eles foram lendo, foram assistindo palestras, foram estudando-se, reciclando-se, seminários, congressos, foram participando, foram estudando, os dirigentes foram atualizando também. Todo mundo foi atualizando o conhecimento, foi buscando o aprendizado, novas técnicas. Então teve essa mudança formidável que gerou de forma positiva. Hoje, essas cadeiras lá do centro não são mais chumbadas, porque os médios e os dirigentes levam a reunião com uma outra condição que eles não levavam antes por falta de conhecimento. Como diz Nagir, o sistema era bruto. Hoje não. Hoje um trabalhador, para assumir uma atividade numa casa espírita, como passista, ou como palestrante, há toda uma preparação antes. Antigamente não, pegava a pessoa e colocava a pessoa lá de qualquer jeito. E era comum a pessoa às vezes sair pior do que entrou. Porque a pessoa ela estava precisando, não era de trabalhar, ela estava precisando primeiro de se recuperar, para depois trabalhar. Como que um cego vai guiar outro cego? E hoje não funciona assim. Hoje trata-se primeiro o homem, para depois tratar a mediunidade. Antigamente, primeiro tratava-se a mediunidade e depois se tratava o homem. E aí era comum muitas pessoas abandonarem, porque começavam a frequentar a casa espírita, achavam que estava piorando ao invés de estar melhorando. Isso não é uma crítica, é uma realidade que acontecia. Era comum também, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, as pessoas fazerem reuniões mediúnicas nas residências. A maioria dos centros espíritos antigos, eu não sei aí na Paraíba, mas a maioria dos centros espíritas antigos, 90%, eles surgiam, eles nasciam na casa das pessoas. Mas como ia crescendo, né? A casa não suportava, começava com 3 pessoas, fazendo o evangelho, fazendo culto, depois 7, 8, 10, e dali transferiam para um local fora da residência. Muitos centros espíritas nasceram nas próprias casas. Hoje não. Hoje já começa direto um estabelecimento adequado para ter uma sede, seja própria ou seja alugada. Hoje tem a personalidade jurídica, o CNPJ. Antigamente não tinha muito essa burocracia, a questão administrativa. Então mudou, e mudou para melhor, graças a Deus. Essa evolução histórica é muito interessante, né, Delane? Muito bonita. É muito interessante, Júlio.